Olá pessoal, boa tarde a todas e a todos. Estamos dando início a mais um encontro síncrono aqui do Projeto Newton. Queria dar as boas-vindas aos colegas que estão no Zoom. Um bom dia a todos vocês. Bom dia também para os colegas que estão aqui no auditório. Fazer aqueles recadinhos importantes, principalmente para os colegas que estão nessas 4 cadeiras aqui da frente. Tomem muito cuidado se forem levantar por causa das câmeras, para não ter problema com a transmissão. Aqueles recados de sempre, evitar pisar aí nos assentos, de comer no ambiente. A gente vai falando algumas vezes. Estão conseguindo me ouvir? Os demais colegas conseguem me ouvir? Pessoal, quando vocês entram nos... Não sei se é o caso, não está ouvindo. Só um minuto então para normalizar o áudio aí no... Sem áudio? Tá ok. Consegue me ouvir agora? Consegue me ouvir? Alguém dá um feedback aí no chat? Áudio ok? Estão conseguindo me ouvir? Tá falhando. Bem. Consegue me ouvir agora? Aqui tá ok. Deixa eu ver. Agora tá normal? Tá bem. Bem, ok. Então, repetindo, bem, dei bom dia a vocês, não sei se vocês ouviram, dei bom dia ao pessoal que está no Zoom, reforcei para os colegas que estão aqui no auditório, para aquelas regrinhas de sempre, evitar andar na frente da câmera, coisas do tipo. Aos alunos que estão pelo Zoom, eu vejo que vocês já estão lembrando de entrar com o nome, sobrenome, o curso. Em algum momento, os recados já vão se tornar meio que obsoletos, mas é sempre importante reforçar que tem que entrar com o nome para a gente tirar a frequência de vocês. Bem, a aula da sexta-feira, pessoal, a última sexta-feira, a primeira última sexta-feira de um ciclo, ela funciona como um encontro de dúvidas, um encontro de exercícios, um momento para a gente tentar, bem, podar as pontas que ficaram soltas, né? Aquilo que vocês não entenderam bem no semestre, seja do ponto de vista de conteúdo, seja do ponto de vista de exercício, né? Imagino que vão ter algumas perguntas relacionadas à lista. Eu coloquei um dia a mais para a resolução da lista para que vocês pudessem tirar algumas dúvidas pontuais, mas não é simplesmente sobre a lista, é a dúvida em geral, tá? Semana que vem já começa um novo ciclo. Da semana que vem, na segunda-feira, a gente vai começar a estudar as funções de várias variáveis. Então, esse estudo de funções vetoriais, ele se encerra aqui nesse primeiro ciclo. E a gente vai começar, vocês vão perceber que nas funções de várias variáveis, de alguma forma as funções vetoriais aparecem lá. Eu vou tentar explicar para vocês como que isso acontece a partir da semana que vem. Então, ele de fato faz parte de um pré-requisito. E, naturalmente, toda a estrutura do RN que a gente estudou vai ser importante porque a partir da semana que vem o nosso domínio vai ser o RN. E eu acho que fica claro para vocês que as propriedades do domínio elas são muito mais importantes na hora de fazer cálculo diferencial integral, porque é no domínio que eu considero os limites, é no domínio que eu olho para definição, a boa definição de uma função, calcular a derivada depende do domínio, então o domínio ele é muito importante e o nosso domínio vai se tornar o Rn, então por isso a gente foi tão necessário esse primeiro ciclo. Professor, depois poderia fazer um exemplo de curvatura no R3? Vou sim, isso está planejado para hoje. Professor, o senhor vai fazer resolução de exemplos tal como a professora Canela fazia em C1? Também vou. Bem, a ideia da aula é essa, tá? É resolver alguns exemplos e especialmente hoje eu vou tentar fazer alguns exemplos que contribuam um pouquinho aí para vocês finalizarem a lista. Para quem for passar a resolução da lista pelo Word, tem alguma formatação especial? As listas têm que ser enviadas em PDF, tá? Se vocês escreverem pelo Word, se vocês... Bem, alguns alunos perguntaram se podia digitar em LaTeX. Se alguém sabe digitar em LaTeX, tem que gerar o arquivo em PDF. O LaTeX geralmente já é o formato padrão de saída, mas as listas têm que ser enviadas em PDF, tá?
porque é mais fácil para correção. Então essas listas têm que ser enviadas hoje, elas podem ser enviadas até às 23 horas e 59 minutos. Não vão deixar para a última hora, por favor, porque não fiquem contando com o atraso de alguém para fechar o envio, porque ele é automático, tá? Já é um meme do Projeto Newton, os alunos que deixam, e aí você não pode enviar a sua lista por 53 segundos. Não é porque alguém foi lá e fechou, o sistema fecha sozinho. Ele está programado para fechar às 23h59, então assim que no seu computador marcar 23h59 horário de Brasília, vai estar fechado. Para quem for... essa foi a pergunta que eu já respondi. Vou abrir aqui a lista rapidamente. Também vou abrir o livro texto, vou mostrar para vocês se vocês podem encontrar algumas questões semelhantes, alguns exemplos. Vou abrir aqui a lista de exercícios, que está, para ser entregue hoje às 23h59. Eu cheguei a dar, deixa eu fechar aqui, dar um zoom. Cheguei a dar algumas dicas. Dos que estão aqui, levanta a mão aí quem já sabe fazer a número 1. Levanta a mão aí pra mim quem já sabe fazer a número 1. Parece que a número 1 parece que tá boa, né? Número 1 é cálculo 1, tá? No Zoom aí, tem alguém com dúvida na número 1? Alguma coisa da número 1 que vocês não estejam... Tranquilo, né? Número 1 tá ok. Deixa um ok aí pra eu saber que tá ok mesmo. E não é que caiu o sinal, tá ok. Tá ok? Então tá bem. Cálculo 1, não tem muita dificuldade, também dei algumas dicas na quarta-feira. Questão 2 fala um pouco sobre plano. Considere os pontos A, B e C para verificar que o triângulo é retângulo. Letra B, encontrar a equação do plano que contém os 3 pontos. Alguém com dúvida ainda de como faz aqui? Levanta a mão aí quem já sabe fazer a número 2 aí também. A galera tá todo mundo tranquilo, né? Não teve nenhum problema no chat, não, tá bom já é quase a metade, né? Uma coisinha aí, a questão 2 fala de plano e um colega aqui, seu nome? Caio. O Caio fez uma pergunta que é uma questão típica de geometria analítica, que é a distância de um ponto a um plano. Eu vou dar uma ideia de como que se faz esse tipo de consideração. E serve como exemplo. Então, uma continha típica com planos, tá? É a distância de um ponto a um plano. É um jeito interessante da gente entender. Eu vou fazer ela a princípio algébrica. Você pensa que você tem um ponto P, 0, igual a um x0, y0, z0. É um ponto do R3, né? E considera a equação de um plano, tá? Uma equação geral para o plano. Vamos pensar num plano P dado... Geralmente usam π para plano, é o mais normal, principalmente em livros de geometria analítica. Pensa num plano que é dado pela equação AX mais BY mais CZ igual a D. Primeira pergunta, quando você olha para uma equação desse tipo do plano, que é a equação mais típica, alguém consegue me dizer quem que é o vetor normal desse plano? Eu disse que existe, né, um único vetor que é normal. E alguém consegue me dizer qual que é o vetor normal aí desse plano? Alguém no derivada? Derivada, não tenho certeza em qual que você está dizendo. Se é a derivada do plano? Mais ou menos. Seria as derivadas parciais, sim. É uma forma de encontrar, porque... Só que aí você está adiantando um pouco o conteúdo, tá? Mas a resposta do Liam está correta.
A gente vai ver a partir da semana que vem que derivadas parciais me permite encontrar o vetor normal, mas um colega colocou lá, né? É o A, B e C, tá? Esse vetor normal é o ABC. Sem perda de generalidade, tá bem? Só você pensar em como que eu defini a equação do plano. É x menos x, x menos o ponto e assim por diante. Então esse vetor aqui dá para mostrar que ele é o vetor normal. Então pensa só, você quer a distância de um plano, você tem um ponto, e você tem lá um plano, tá? E aí você quer a distância. E quando você fala de distância, você está falando sempre de um segmento perpendicular, né, entre as coisas. É claro, fica um pouco confuso se você for pensar assim, mas eu posso olhar para cá, para cá, para cá, mas quando eu falo a distância do ponto ao plano, eu estou falando da menor distância. O menor caminho que eu tenho que percorrer desse ponto P0 até o plano para... Quer dizer, o menor caminho que eu tenho que seguir do P0 para chegar no plano, e é natural que essa distância ela é perpendicular aqui. Bem, sendo perpendicular, eu conheço a reta que passa, né, pelo P0. Porque observe o seguinte, o plano é dado por essa equação. Se o plano é dado por essa equação, pela observação que eu acabei de fazer, é que o vetor normal é o A, B e C, né? Então esse é o vetor, ele é o vetor normal do plano. Se você quiser, se você não está convencido de que é, só para os colegas que não tá assim, a pessoa está forçando, se você não acredita que de fato o normal é esse, você pode pegar dois pontos que está no plano, tá? Pega um ponto x1, y1 e z1 que está no plano, é que tem alunos que só acreditam vendo, né? Eu era um aluno assim, eu fiz um semestre de engenharia, aí como eu só acreditava nas coisas depois de demonstrar, eu fui para matemática. Aí depois eu fui para x2, y2, z2. Pensa que esses dois pontos eles pertencem ao plano, tá? E aí, bem, se eles dois pertencem ao plano, então a diferença deles é um vetor que mora no plano. Então, mas se eles moram no plano, você pode olhar o seguinte: o AX1 mais o BY1 mais o CZ1 é igual a D, porque é isso que significa estar no plano. Por outro lado, o AX2 mais o BY2 mais o CZ2 é igual a D. E aí, bem, se você faz a diferença deles, vou fazer o de cima e de baixo só por preciosismo, eu gosto do x2 primeiro. Então vai ficar a x2 menos x1 mais by2 menos y1 mais cz2 menos z1 igual a zero. Isso aqui é exatamente dizer que quando você pega dois pontos do plano e faz o produto interno com esse vetor, dá zero, ok? Então, de fato, esse é o vetor normal. Sendo, bem, esse é o plano, esse é o vetor normal. Se ele é o vetor normal, eu conheço uma reta que passa por P0 e que é perpendicular ao plano, tá? Qual que é essa reta? Eu conheço a reta R, ou L, quando vocês preferirem para reta. Qual chamar de L? A reta L, que é dada por x, y, z, igual a x0, y0, z0, mais lambda n, essa reta, ela passa por P0 e ela é perpendicular ao plano, ok? Então essa é a reta, essa reta aqui, ó, tá? Essa é a reta. O que eu preciso para calcular essa distância? Bem, eu preciso saber a interseção dessa reta com esse plano, tá certo? Conseguem ver? Se eu encontrar quem que é a base da minha altura, eu vou conseguir determinar quem é essa distância fazendo Pitágoras ou distância entre pontos, como vocês preferirem. Então essa reta, e foi uma questão bacana, ele me fez a pergunta antes da aula, mas eu quis aproveitar para ser uma aplicaçãozinha aí de equação do plano, equação da reta, é uma questão bem interessante. Então, eu vou repetir aqui, a equação do plano é o AX mais BY mais CZ igual a D, e agora eu descobri que a reta normal passando pelo ponto que eu quero, ela é dada, se você faz a equação paramétrica, é x igual
a x0 mais lambda a, y igual a y0 mais lambda b, e z igual a z0 mais lambda c. Essa é a equação paramétrica da reta, tá? Da reta que passa pelo ponto que eu quero calcular a distância ao plano e é perpendicular ao plano. Então, eu só preciso saber qual que é o ponto do plano que está nessa reta. Então, esse x, y, z são todos os pontos que estão na reta, tá? Esse é genérico. O lambda faz ele andar para cima e para baixo nessa reta. Então, o que você faz é, voltando aqui no quadro 1, como essa reta passa pelo plano, existe um lambda, tal que esse lambda está aqui no plano. Em algum momento essa reta corta o plano porque é perpendicular. Então, se você jogar essa equação, que é a da reta, no plano, você vai encontrar exatamente quem que é o ponto da reta que está no plano. Então, você faz isso. Então, você quer que a x0 mais lambda a mais b y0 mais lambda b mais c z0 mais lambda c seja igual a d. Bem, tá algébrica, eu sei que em geral vocês não gostam muito do algébrico, mas o que é variável aqui? Variável aqui é só o lambda, tá? O x0, y0 e z0, ele é dado, é o ponto que você quer calcular a distância. O a, b e c, ele também é dado, são os pontos que são o seu vetor normal, o seu plano está dado desde o princípio. Eu vou fazer numericamente, vai ficar mais claro. Então, de fato, a única coisa que você tem aqui para determinar é o lambda. Vai ter uma continha, você vai fazer umas contas aí, vai encontrar quem que é o lambda. Não é muito difícil não, tá? Vai ficar assim. Deixa eu pensar rápido aqui, porque a gente não gastar muito tempo com isso. O lambda vai aparecer multiplicando a quadrado, b quadrado, c quadrado, em cima, se eu não me engano, vai ficar isso. D menos ax0 menos ax0 mais by0 mais cz0 dividido por a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. É claro que aqui eu estou supondo que a quadrado, b quadrado, c quadrado é diferente de zero, porque o vetor normal não pode ser o vetor nulo, né? Não existe um plano que é normal ao vetor nulo. Então isso aqui é diferente de zero, está bem definido. Esse é o lambda. Então, e aí você quer calcular a distância, aí você, não vou fazer essa continha, mas o que você vai calcular é o seguinte, é a distância, qual que é o módulo do vetor. Vamos dar um nome para esse pé aqui. Vou chamar esse ponto de, esse aqui é o P0, vou chamar de P1. Então a única coisa que você precisa calcular depois, esse lambda vai te dizer quem que é o P1, você calcula a norma de P1, P0. Essa daqui vai ser, não é nem a definição, né? Isso aqui é a distância do ponto ao plano. Então fica aí uma aplicação. Usou quase tudo que a gente viu, né? É por isso que eu gostei dessa questão. Conseguiu entender como é que faz? Tem que fazer uma continha, tá? Eu não vou terminar porque essa continha vai... você joga o lambda aqui, o número vai ficar muito pequeno. Na hora que você for calcular essa raiz quadrada aqui, ela é... Mas se você procurar no depois pronto, você vai ver que tem várias coisas que simplificam. Na hora que você eleva aos quadrados aí, muita coisa some e aí aparece. O envio da questão é até sim. Depois o sistema fecha automaticamente. Isso aí mesmo, Renan. Não passa do horário, tá? Então tentem mandar até às 11 para vocês não caírem no problema de envio. Então fica aí uma aplicação. Bem, depois façam um exemplo numérico. Eu vou dar uma andada porque exercícios geralmente a gente gasta mais tempo. Fica aí uma dúvida. O pessoal do chat entendeu essa aplicaçãozinha aí de geometria analítica para encontrar a distância de ponto ao plano? Conseguiram entender? É uma aplicação bacana, tá? É um exercício que poderia facilmente ter caído aí na lista, porque é uma questão bem bacana.
Questão 3. Questão 3 eu também dei umas dicas, né, na aula passada. Encontre uma equação para uma esfera que tenha um diâmetro com extremidades P e Q. Levanta a mão aí quem já consegue fazer a número 3 também. Número 3 é... número 3 tá boa também. Tem um ali que não levantou a mão. Mas tá bem, qual que é a ideia, tá? Vou dar uma ideia aqui. A ideia para a letra A, da 3, é mais ou menos a seguinte. Você pega o R3 aqui, considera 2 pontos, P e Q. Quando você considera o P e o Q, existe um segmento entre esses dois, tá? O P é diferente do Q, então você tem um segmento aqui. Se você considera que esse segmento é o diâmetro de uma esfera, e aí tem que lembrar o que vem a ser diâmetro de esfera. Diâmetro de esfera, uma das formas de você entender isso é que é o maior segmento que você consegue construir com pontos que estão na esfera, tá? Dado uma esfera, o maior segmento que você consegue construir, onde as duas extremidades desse segmento estão na esfera, é o diâmetro. Outra forma de entender é que o diâmetro é 2 vezes o raio. Mas o mais importante aqui é a propriedade do diâmetro. Seja de qualquer uma dessas formas que você defina, uma das propriedades do diâmetro é que ele tem que passar pelo centro, tá? Por ser 2 vezes o raio. O diâmetro tem que cortar, professor, era para resolver a integral do item B da quarta questão? Rapaz, eu acho que nem dá para resolver, assim. Pensando rápido, assim, eu acho que aquela integral ela nem sai, assim, ela não vai sair em funções elementares, não, tá? Era só para deixar a expressão mesmo. Eu acho que ela nem é possível, assim, por isso que lá está pedindo a expressão e não necessariamente a fórmula final, tá? O teorema fundamental do cálculo diz pra gente que uma integral define uma função, tá? Que é a primitiva e que satisfaz todas as propriedades de uma primitiva. Tá bem, então, voltando aqui rapidamente, eu ia falar disso, mas já adiantei. O diâmetro, ele passa pelo centro, tá? Isso é uma propriedade... Nossa, vai ficar... Desenhar circunferência a partir do diâmetro... Desenhar circunferência já não é muito fácil, a partir do diâmetro é mais difícil ainda. Deixa eu fazer primeiro a circunferência. Tem que usar um pouco de criatividade. A minha área na matemática é teoria dos números, não é geometria. Então você vai ter que ter paciência com os desenhos do professor. Bem, aqui é o P, aqui é o Q. E aí, bem, isso aqui é uma esfera, tá? O mais importante para entender aí é que o diâmetro, como eu disse, passa pela origem. E, além disso, uma esfera, ela está bem definida quando você sabe o centro, que é um ponto, sei lá, x0, y0 e z0, e você sabe o raio dela, tá? Que é um número real maior do que zero. Porque quando você sabe essas duas informações, a gente viu, acho que na primeira aula do curso, que a equação da esfera fica como? A equação da esfera fica x menos x0 quadrado, y menos y0 quadrado, z menos z0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Isso é basicamente os pontos que estão no R3, que estão a uma distância fixa igual a r de um ponto C. Bem, mas as únicas informações que você tem aí é quem que é o P e quem que é o Q. Eu não vou, resolver a questão, mas a ideia é, quando você tem um segmento, se você sabe que é o diâmetro, então o centro é o ponto médio, ele vai ser igual ao ponto médio do segmento PQ, tá? Então a primeira coisa que você precisa saber é como é que eu encontro o ponto médio. Aí tem uma continha para ser feita naturalmente. Teoria dos números é a parte mais. Sim, e nem é eu que digo isso, tá? Um colega falou que teoria dos números
é a parte mais mágica da matemática. E bem, o Gauss, que é considerado pela maioria dos matemáticos como o maior matemático da história, ele disse que a matemática era a rainha das ciências e a teoria dos números era a rainha da matemática. Então, nem estou usando as minhas palavras, eu também acho que... Mas geometria é bonito, né? Desenhar em teoria dos números é mais difícil. Então, eu não vou negar que a geometria é bem estética. Ok. Então, primeira coisa que você vai ter que descobrir para resolver a IA3 é como que encontra o ponto médio, que não é muito difícil, você pode fazer de várias formas, tá? Bem, se você tem dois pontos, você sabe encontrar uma reta que passa por ele, é uma das formas. Se você sabe a reta, você pode encontrar um ponto da reta que está no meio do caminho ali, é simplesmente você olhar a distância de P até Q e pegar um ponto sobre essa reta que tem a metade dessa distância, é uma das formas, tem várias, tá? E tem fórmula fechada, mas se alguém vai fazer pela forma fechada, existe uma fórmula que você coloca lá, ponto médio entre segmentos. Só justifica, tá? Tenta dar uma explicadinha, o ponto médio por causa disso. Não chega lá no Google, ponto médio da curva, já coloca lá. Tenta explicar, porque a gente vai entrar numa coisa, eu acho que alguns de vocês já mandaram a lista, mas a gente vai entrar agora num momento bem crítico do curso. Deixa eu só ver a pergunta aqui. Professor, após você tirar as dúvidas da lista, você poderia dar mais ou menos um parâmetro geral de onde começa e até onde vai o estudo de cálculo 2? Posso sim, posso sim. Eu fiz isso rapidamente na primeiro encontro, mas eu faço sim, acho que é possível de dar tempo. A pergunta dele é, bem, até onde o curso de cálculo 2 vai? Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, se você ainda não mandou a lista, ou se vai mandar, se você está tentado a copiar daquele seu colega muito amigo, não faz isso, por favor. Vamos evitar isso desde o começo do curso, não vamos criar uma situação. As listas em geral, quando a equipe de correção verifica, elas são anuladas. E eu já disse isso, vocês não têm mais idade para esse tipo de coisa, tá? Não é um tipo de comportamento minimamente aceitável para a idade de vocês. Então, vamos evitar isso. E aí tem um outro caso, né? Tem um caso que eu acredito. Tem alunos que eu acho que eles são sinceros quando dizem que é porque a gente estuda juntos e aí acaba que escreve de forma parecida. Mas para evitar isso, tenta explicar o que você está fazendo, porque esse é um momento que fica mais claro que você está fazendo com as suas palavras, tá? É muito difícil. Se eu dou essa aula de manhã e dou essa aula à tarde. Se você for olhar no YouTube, eu não consigo falar duas vezes exatamente da mesma forma. Imagina duas pessoas diferentes falando da mesma coisa e conseguir falar da mesma forma. Então tenta explicar por que você está fazendo desse jeito. Não precisa fazer um texto, não é para fazer uma redação também, mas isso ajuda a caracterizar que de fato a lista é sua, tá? E aí, como eu disse, você vai usar a fórmula do ponto médio aí, explica, vale por causa disso, daquilo e tudo mais. Ok, e aí você encontra o ponto médio. Quando você encontrar o ponto médio, a distância dele, AP é o raio, você cai aqui, tá? Então essa é a ideia. A letra B também dei algumas dicas, pode mostrar a letra B, determinar a equação para a maior esfera com centro 3, 4 e 5 no interior contido no primeiro octante. Alguma dúvida sobre isso? Alguém tem dúvida? Levanta a mão se alguém tem dúvida sobre essa questão. Tem uma dúvida ali? Vou explicar. Tem uma dúvida lá no fundo. Bem, a primeira coisa relevante aí, tá? É o que é o primeiro octante. Vamos fixar isso, porque esse primeiro octante vai aparecer algumas vezes aí no decorrer do curso. Estou no R3 e vou falar quem que é o primeiro octante. Primeiro octante. Primeiro octante é o pedaço, é esse cubo infinito, onde você tem x positivo, y positivo e z positivo. De uma forma algébrica de dizer isso é que o primeiro octante é o conjunto
dos x, y, z que estão no R3, tal que o x é maior ou igual a zero, o y é maior ou igual a zero e o z é maior ou igual a zero, tá? Isso forma um cubo infinito que contém, e aí, bem, os outros octantes seguem a ordem, em matemática geralmente a gente segue a ordem anti-horária, então é primeiro, segundo, terceiro, quarto, você desce, quinto, sexto, sétimo e oitavo aqui embaixo. Mas geralmente a gente usa o primeiro octante, a forma mais simples de você entender ele é que é o conjunto onde todas as variáveis são positivas. Ok. O que mais que eu posso dizer sobre essa questão? Pensa, como eu disse, é um cubo infinito, tá? Então, se você tem um cubo infinito, e você tem um ponto dentro desse cubo infinito, tá? Esse é o ponto, nesse caso é o ponto... Coloca lá para mim, por favor, a lista, só para eu relembrar o valor, 3, 4, 5. Obrigado. Ponto 3, 4 e 5. E você quer colocar uma esfera que tem centro nesse ponto e que está dentro do primeiro octante. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você olhar para aquela equação dessa esfera, x menos 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, mais 5, mais x e z menos 5 ao quadrado, você quer escolher o maior raio, tá? Eu vou colocar um r aqui ao quadrado. Quem que é esse r? Esse é o maior r, tal que só satisfaz essa equação valores positivos de x, positivos de y e positivos de z, tá? Você quer que essa equação tenha soluções só para x, y e z maiores ou iguais a zero. É como se você pensasse que você tem que colocar uma esfera aqui e você não quer que essa esfera passe por essa parede do seu cubo, nem pela parede de baixo e nem pela parede da frente, tá? Mas você sabe a distância desses pontos dessas paredes que eu disse. Se você chamar esse eixo da frente de x, esse eixo de y e esse de z, olhando para esse ponto, diz aí no chat, qual a distância, é x, y, z. Qual a distância desse centro, dessa parede da frente aqui, da parede xz? Qual que é a distância do... Tá, é porque vocês desenharam ao contrário, tá? O y tá aqui. Então, no caso, não é 3, é outro. O 3 é a resposta, mas eu estou perguntando a distância a princípio dessa parede da frente, tá? É 3 aqui, 4 aqui e 5 aqui, tá? Então a distância desse ponto da parede da frente, que é a parede Z e X, é 4, tá? É 4 porque aqui é 4. Eu escolhi X, Y e Z. Como no Y esse ponto está aqui no Y igual a 4, então a distância dele até a frente é 4. Aí já responderam no chat, a distância dele até essa parede lateral é 3, e a distância dele até o fundo aqui do cubo é 5. Essa é a ordem, tá? Bem, se você já sabe a distância entre as paredes, mas você não quer que ele passe de nenhuma das paredes. Então qual que vai ser a distância que você vai ter que escolher? A menor, né? Naturalmente é a menor, porque se você escolhesse o 4, não passa aqui, mas passa lá. Se você escolhesse o 5, não passa embaixo, mas passa aqui e passa do lado de lá. Então, necessariamente tem que ser a menor. E é isso. E aí eu respondi a pergunta toda, acabei, né? Mas tudo bem. Não precisa, tá? Não precisa montar. Volta lá, o Ita. Ele perguntou se precisa... Não, tem que dar a equação, tá? Tem que montar lá a equação. Você vai ter que... O centro você já tem, escolhe o raio, e aí a equação já saiu. É simples, tá?
É simples. Bem, vamos lá, voltando. Questão 4. Pode mostrar aí a questão 4. Questão 4 eu não vou... Bem, óbvio, a ideia não é resolver nenhuma, tá? Bem, questão 4. Tem dúvidas na questão 4? Alguém com dúvida na questão 4? Imagina que tem uma galera com dúvida na questão 4, né? Vou fazer uma outra, mas eu vou usar a mesma linha de pensamento para tentar ajudar vocês a compreender a questão 4. Ela eu reconheço que ela é um pouco mais difícil, né? Em geral, as últimas duas questões da lista são mais difíceis, às vezes, inclusive nos próximos ciclos, a questão 5 já aborda conteúdo que está um pouquinho mais adiantado, que é para fazer mesmo vocês irem atrás, estudarem, são aquelas questões mais desafiadoras. Vamos fazer um exemplo semelhante, eu não vou precisar aí, é só a equação normal. Eu vou pegar uma outra curva, vou escolher uma curva. Primeiro uma função vetorial beta, que vai aqui de R em R3. É um caso semelhante, tá? Vocês só vão precisar pensar um pouquinho para entender as relações. Que leva t no beta de t, e o meu beta de t vai ser t quadrado, t ao cubo, tá? Essa vai ser a minha. É um pouco mais simples, mas a ideia é a mesma. Bem, isso daqui não vem muito ao caso qual que é o desenho disso no R3, mas o importante é que eu vou escolher um ponto, por exemplo, t igual a 1, pode ser o mesmo t, e eu quero o plano normal, vamos lá, plano normal, a curva em t igual a 1, e a curva é essa. O que eu quero dizer com o plano normal a curva? Quer dizer que quando eu estou lá no R3 e desenho essa curva aí, uma das coisas que eu sei sobre ela é que ela passa ali pela origem, por exemplo. Ela sai da origem, observa que eu vou desenhar ela, vou mudar um pouco a ordem de desenhar o plano, vocês vão entender por quê. Eu vou desenhar o meu primeiro octante assim. Eita. Vou desenhar o meu primeiro octante assim, tá? Aqui vai ser o x, o y e o z, tá? Então, eu só mudei a ordem aqui para que o eixo y, em vez de saindo do quadro, ele está entrando, tá? Uma das coisas óbvias sobre essa curva aí, independente do desenho, é que ela, para valores de t positivo, ela mora no tal do primeiro octante, né? X positivo, y positivo, z positivo. Então ela passa por aqui e vai para algum lugar, tá? Mas o mais importante é que no t igual a 1, bem, no t igual a 1 ela está no ponto 1 aqui e 1 aqui. O meu desenho não está muito bom não, né? Pensa que você tem aqui um ponto, e aí ele tem a altura dele aqui, e aí aqui é a projeção dele, tá? Então esse aqui é o ponto 1, 1, 1. Usei um pouquinho da criatividade, né? Vocês vão ter que se esforçar bastante. Mas o que importa é a equação, né? O que importa é que, nesse ponto, eu quero um plano que seja normal a uma curva. Se você for parar para pensar, quando você tem uma curva aqui, se você tem um ponto e você quer que nesse ponto ela seja normal a um plano, o que você quer, na verdade, é que a reta que é tangente a essa curva seja perpendicular ao plano. Ser normal em um ponto, como eu disse, a reta tangente, no determinado ponto da curva, ela é a aproximação linear mais precisa daquela curva. Significa, como eu tinha explicado lá, a reta tangente é a direção que sai, por exemplo, uma pedra que você está girando e aí você solta e ela toma aquela direção. Significa que por mais que você esteja curvado aqui, se nesse ponto a direção da curva é dada pela direção da reta que é tangente a ela. Então, ser normal a curva significa ser normal a reta tangente à curva, porque naquele ponto as duas têm as mesmas direções, né?
Você pega lá a circunferência, isso mesmo no cálculo 1 já era verdade. Você pega uma curva, por exemplo, lá do cálculo 1, pode ser uma função, e quando você escolhe um ponto aqui e toma a reta tangente, você observa que nesse ponto aqui, a direção da curva e a direção da reta é exatamente a mesma. Então, ser normal à curva significa ser normal à reta tangente. Todo mundo concorda? Todo mundo consegue entender isso? Significa que se eu quero bem aqui um plano que é normal à curva, na verdade eu quero um plano que seja normal à reta tangente, tá? Então, bem nesse ponto aqui do plano, essa reta entra perpendicular ao plano. Então, forma um ângulo de 90 graus aqui, tá? Então, essa é a parte mais difícil da questão, é entender que quem dá a direção da curva é a reta tangente. Porque depois que você faz isso, não tem mais quase nada para fazer. Se eu quero o plano normal à curva em t igual a 1, então, quem é o ponto... Aí a gente lembra. O que eu preciso para encontrar um plano? Equação do plano. Eu preciso lembrar o que eu preciso para a equação de um plano. Um ponto do plano, é claro, né? E o vetor normal, ou um vetor normal, se a gente pensar que eu posso pegar os múltiplos e tudo mais, um vetor normal. Bem, eu disse que o plano é normal à curva em t igual a 1. Então, o ponto eu já tenho. O ponto é o ponto alfa, no caso eu chamei de beta, né? Beta de 1. Esse é o ponto do R3 que eu sei que está no plano porque é normal naquele ponto. Então, é 1, 1 ao quadrado e 1 ao cubo, que dá o 1, 1, 1. Agora, o vetor normal. Se eu entendi que ser normal à curva é ser normal à reta, então eu preciso da reta. Na verdade, eu não preciso nem da reta toda, eu só preciso da direção da reta. E a direção da reta é me dada pelo vetor tangente. Então, o vetor n nada mais é do que o beta linha de 1. Mas eu vou calcular primeiro o beta linha e depois eu calculo o n. Então, beta linha de t. Bem, a minha função eu escolhi para modelar o exemplo t quadrado e t ao cubo. Então, quando eu derivo, dá 1, 2t e 3t quadrado. Agora, o vetor normal é o vetor n, que é o beta linha de 1. Então, beta linha de 1 é 1, 2, 3. Equação do plano, pega um ponto genérico, x, y, z, menos um ponto que está no plano, 1, 1 e 1, e faz interno com o normal, que é 1, 2 e 3. Esse vetor mora no plano, esse vetor é normal ao plano, o produto interno dá zero, a equação do plano sai daqui só desenvolvendo. Conseguiram entender e conseguem fazer o paralelo para outra? É a mesma coisa, tá? Só muda a função, a derivada é diferente, a coisa é a mesma. O professor passa exemplos parecidos com a qual... Tá, vamos, a gente vai chegar, calma aí, vai dar tempo. Está longe da aula acabar. Vamos lá. Na verdade, a 4 já foi, né? Agora, obtenha uma expressão para o cálculo do comprimento de curva. Vamos pegar o mesmo exemplo e vamos fazer isso aí, tá? O que está aí para fazer, tá? Essa função, vou voltar só para vocês mostrar, pera aí. A função do exemplo, da lista, pera. A função da lista é essa. Tem muita gente que já resolveu há um bom tempo e está lutando para tentar resolver essa integral. Essa integral não sai, tá? Eu vou fazer até com t quadrado e t ao cubo e não vai sair. Imagina com essa daí. Integrais que geralmente entram raiz quadrada e coisas desse tipo, se não sai por substituição trigonométrica, não sai, tá? É só por cálculo numérico. Mais para frente no curso de vocês, a maioria de vocês vai ter uma disciplina que é cálculo numérico, que vai ensinar vocês como que se calcula a integral quando você não consegue uma primitiva para ela que não seja o próprio símbolo de integral. Isso
só um pequeno parênteses antes de eu fazer o exemplo para a questão B, 4B. Uma curva que eu acho que quase todo mundo conhece, ela é típica da estatística, mas a gente sempre vê alguma notícia ou alguma aplicação dela, é a curva normal. Aquela curva assim que ela é usada para estudar a distribuição de quase tudo, tá? Existe um teorema em probabilidade que diz que quando você pega uma variável aleatória, um processo aleatório, como jogar uma moeda, coisas do tipo, se você faz o experimento muitas e muitas vezes, os resultados possíveis se distribuem aproximadamente por uma curva normal. E a curva normal, a menos de certos parâmetros, se tiver alguém da estatística, me perdoe por eu não lembrar os parâmetros, mas a menos de alguns parâmetros, ela é uma função do tipo e a menos x quadrado, tá? Existem uns parâmetros aqui que são usados para que a integral de menos infinito até o mais infinito dê 1. Mas a menos de parâmetros, ela é uma função desse tipo. E como que você calcula probabilidade usando função normal? Por exemplo, reta normal para o QI, reta normal para a altura, reta normal para essas coisas. O que você faz é a probabilidade de alguém ter uma altura entre 1 e 50 e 1,80. Na verdade, bem, é óbvio que essa curva não está para lá, né? Ela está bem mais concentrada aqui, porque a maioria das pessoas tem altura, por isso que precisa dos parâmetros, tá? Os parâmetros fazem com que essa curva ande, o meio dessa curva ande para cá. Mas na prática, o que você faz é a probabilidade de uma pessoa nessa população ter uma altura entre 1,50 e 1,80 é a área sobre essa curva. E se a área sobre essa curva é integral, então você tem que integrar isso. Só que essa integral ela não se resolve por funções elementares. Significa que você pode pegar todas aquelas funções que você conhece, seno, cosseno, exponencial, logaritmo e tudo mais, e você não consegue escrever a integral dessa função, você não consegue escrever isso como uma combinação finita dessas funções conhecidas clássicas. Então isso significa que ela não é. A mesma coisa acontece com a maioria dos exemplos de comprimentos de arco, porque você cai em raiz quadrada de algumas coisas que são difíceis de integrar. Então, tenham isso em mente. Em geral, quando a gente estiver estudando integrais, lá no final do curso, eu vou usar integrais que resolvem. É a mesma coisa do cálculo 1, né? Ninguém colocou na prova de vocês de cálculo 1 uma integral que não resolvia. Mas aqui é só para vocês entenderem que tem como calcular o comprimento de arco, mas que em geral ele não se resolve por funções elementares. Feito parênteses, vamos ao comprimento de arco da nossa curva. Nossa curva é a curva beta, igual a t quadrado, t cubo. Aí você vai e quer estudar o comprimento da curva. Vamos pensar que é o comprimento. Vou pegar o comprimento genérico, tá? Uma equação que encontre o comprimento dela. É uma função s de t, que vai depender de até que ponto que o t está indo, que vai, por exemplo, aqui do 0 até t. E aí tem a expressão para ela, né? Que é a raiz quadrada do primeira, vamos chamar de x, y, z. Então fica x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado mais z' de t ao quadrado. Essa raiz anda tudo aqui, dt. Aí tá, então não fica chamar... Você não pode usar os mesmos índices aqui, né? Só corrigir isso daqui. Vou colocar o comprimento... Você pode escrever assim, o comprimento de t0 até t1, pode escrever desse jeito, inclusive lá na lista, é a integral de t0 até t1, agora sim dessa forma, tá? E aí, o que acontece? Deriva e coloca no sinal de integral. Então é a integral de t0 até t1 da raiz quadrada. Deriva t dá 1, eleva ao quadrado, continua 1.
deriva t quadrado dá 2t, eleva ao quadrado fica 4t quadrado. Deriva t ao cubo fica 3t quadrado, eleva ao quadrado fica 9t à quarta, né? 9t à quarta. Eu não estou pegando cola no ponto não, tá? É só porque estava caindo, eu sei derivar. Brincadeira. Mas eu não estava mesmo pegando a cola não. Caiu 3, 9, t à quarta. É isso aí. Então essa é a expressão. E esse aqui também é um caso que eu acho que não sai de imediato. Talvez saia se você conseguir escrever isso aqui tudo como um quadrado, aí usa a substituição trigonométrica da tangente, mas não precisa, tá? É só para dar a expressão mesmo, no caso lá é até mais complicado do que esse. Vale a pena pensar um pouquinho, mas não agora se essa integral sai ou não. Acho que essa sai, tá? Acho que dá para escrever isso aqui como um único quadrado, e aí você faz substituição trigonométrica, mas também não é simples. Mas entenderam o que tem que fazer? Conseguem? Todo mundo tranquilo? Beleza. E aí sim, bem, agora a questão 5. Questão 5 pede para calcular um comprimento de arco e uma curvatura, né? Acho que é o ponto-chave aí que a gente está. Surgiu uma pergunta aqui, perdão. Vai estar disponível que horas a aula no YouTube? Bem, assim que acaba, a aula fica lá. Na verdade, o que acontece no YouTube é uma substituição, tá? A aula é gravada, ela vai aparecendo lá no YouTube e geralmente quando você faz uma live no YouTube ele conserva, né? O que acontece é que assim que a equipe, o pessoal de edição edita, se tiver alguma coisa que tem que tirar, um momento que travou, alguma coisa que tem que ser editado no vídeo, assim que eles terminam, eles substituem. Se eu tiver errado, me corrige aí no ponto, mas eu acredito que assim que acaba a aula você já consegue ir lá e ver no YouTube. Inclusive agora, se você entrar lá, você consegue voltar para o começo da aula. Você consegue voltar para o começo da aula e começar a assistir a aula a partir de agora, tá? É assim que funcionam as lives no YouTube. Ela fica lá rodando e é conservada. A única coisa que a equipe faz é, caso tenha que fazer uma edição, eles colocam a versão editada e substituem a da live, ok? Tá bem, deixa eu apagar aqui e tratar da questão do comprimento de arco e de curvatura. Bem, a letra A da número 5, eu acho que agora vocês já conseguem fazer, né? Alguém ainda tem dúvida na letra A? É a mesma coisa que eu acabei de fazer, tá? Na letra B aqui eu falei como calculo o comprimento de arco. A letra A da número 5 é um exemplo onde você consegue de fato integrar. Esse exemplo, eu talvez até fiz uma parecida, que é... Bem, sem querer dar a dica, mas já dando dica, se você bater o olho aí no que está escrito, pensar um pouquinho quem que é a derivada do seno, quem que é a derivada do cosseno e quem que é a derivada de t, é levar ao quadrado e tirar a raiz. Se você pensar um pouquinho, você vai ver que não dá uma coisa muito complicada não. E aí, bem, aí você integra de 0 a 2π, resolveu a letra A. Então, acho que a letra A está tranquila, né? Alguém ainda tem dúvida na letra A? Alguém aí no chat? Acho que tá tranquilo, né? Se quiser levantar a mão aí, eu explico um pouco mais, mas só você pensar um pouquinho o que acontece aí quando você deriva, eleva ao quadrado, vai dar certo, tá? Já tá tudo pronto a lista, né? No final das contas, ficou pouca coisa para ser feita. Mas é porque tá chegando o final do ano, espírito natalino. Bem, agora vamos para a curvatura. Acho que ela é que é um pouco mais complicada, até porque foi o que a gente fez mais rápido, né? Bem, tem duas formas de calcular a curvatura, tá? Eu falei pouco de curvatura na aula passada, vou gastar um pouco mais de tempo aqui. Você considera uma curva? Eu, por exemplo, lá no vídeo eu fiz o caso da circunferência, né? Então, e a circunferência, como a gente já falou várias vezes, ela é uma curva que vai do segmento 0 a 2π para cá e que leva, bem, a fórmula a expressão dessa função vetorial é a função cosseno. E aqui eu vou colocar o raio, então em vez de parametrizar a circunferência de raio 1, vou parametrizar de raio R, que é aquela que eu fiz lá
para tentar convencer vocês que a Terra é redonda, é aquela com raio R aqui. Então a única coisa que aparece é um R aqui cosseno de t, R seno de t. E bem, qual é a ideia, né, por trás de curvatura? É a seguinte: quando você pega um ponto T qualquer, você considera um T aqui, T0. Esse T0 vai aqui, que é o beta de T0. E associado a ele você tem um vetor que é tangente, tá? Bem aqui você tem o beta linha de T0, tá? Então é isso que acontece. Bem, a curvatura é uma forma de você entender como que a direção do beta varia. O beta linha me diz como que a curva varia em relação ao parâmetro t. Se ela varia mais rápido, bem, aqui o beta linha é como, você pode pensar no beta linha como sendo a velocidade da curva. Mas velocidade, vocês estão mais acostumados com velocidade sendo um valor, né, um número. Mas a velocidade, se você for parar para pensar, ela também tem um sentido. Ela tem um sentido do deslocamento, né? Então, é a velocidade no sentido de que te aponta o quão rápido está e em qual direção está indo. E em qual sentido está indo, tá? Então, ela é uma velocidade que traz bem mais informações. E, de fato, se você pensar num carro, só a velocidade não é tão relevante, né? Você tem que, se você quer saber como que o carro andou pelo dia, você vai precisar saber em que direção que ele foi e em qual sentido ele foi. Então, essa é um vetor velocidade que te diz o quão rápido a curva está, ele te diz em que direção que a curva está indo e para qual sentido ele está. Então, pensa que é isso o vetor tangente. E é isso, tá? Ok. Se ele é o vetor velocidade, eu posso estar interessado no seguinte: além de saber o quão rápido está, eu posso estar interessado em saber o quão rápido ele está mudando de direção. Como que ele muda de direção? Como está a variação de direção dele? Uma reta, a direção nunca muda. Pode estar muito rápido, pode estar devagar, mas nunca muda a direção. Numa circunferência, a direção muda a todo instante, né? A cada ponto aqui a direção muda. Então aqui ela muda sempre e aqui ela não muda nunca. Então, a curvatura é o que diz para você o seguinte: olha, eu tenho uma curva no plano e essa curva, a curvatura dela é zero. Então você sabe que é uma reta, tá? Então isso caracteriza. A reta é a curva cuja curvatura é zero. Por isso que ela não se curva. Ela é uma reta, é uma curva reta. Vamos pensar assim. Se eu te falar curva reta mesmo, faz pouco sentido, mas é assim que a gente vê na geometria diferencial, tá? Agora, se eu te falar assim, olha, eu tenho uma curva no plano, que a curvatura dela é constante e diferente de zero. Então isso é uma circunferência. Eu vou mostrar para vocês que a curvatura da circunferência é constante, igual a 1 sobre o r, e na verdade essa forma de se curvar caracteriza as circunferências. As circunferências são as únicas curvas do plano cuja curvatura dela é constante diferente de zero, porque constante igual a zero é a reta, tá? Mas como que ela é calculada? Se eu quero saber da variação da direção, então o que mede variação? Derivada mede variação. Então eu preciso derivar, de certa forma, a direção. Só que, como eu disse, o vetor velocidade ele também traz informações sobre o tamanho, a velocidade, né? Então eu tenho que tirar essa propriedade. Então o que eu faço é definir um t, um vetor t, que é o seguinte vetor. Eu pego beta de t, o vetor tangente é o beta linha de t, sobre o módulo de beta linha de t. Tá, o que é isso daqui? Tem que tomar um certo cuidado, porque vocês ainda estão... Tem uma pergunta aqui? Não, é para o suporte? Não, nada não. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa expressão aqui, porque vocês ainda estão acostumando agora a trabalhar com vetor. Isso aqui é um vetor, tá? Por exemplo, aqui tem duas coordenadas. Aqui embaixo é um número.
Quando eu digo um vetor dividido por número, eu quero dizer a mesma coisa que um vetor multiplicado por um escalar. Então significa que esse módulo aqui divide esse, tá? Então pensa que eu estou multiplicando por 1 sobre o lambda. Então entra nessa e nessa coordenada. Não existe divisão de vetores, não faz o menor sentido. O que eu estou fazendo é dividindo um vetor por um número real, porque isso aqui é um número real. Diferente de zero, tá? E aí lá no vídeo eu falo, se vocês voltarem lá com atenção, vocês vão ver que eu digo que isso aqui tem que ser diferente de zero, porque um dos mandamentos, primeiro mandamento da matemática é que não se dividirás por zero. Então não pode, isso aqui não pode ser zero, tá? E aí vamos para o nosso caso. Quando eu faço isso daqui, o que eu obtenho é um vetor que tem norma igual a 1. Por que ele tem norma igual a 1? Porque se eu passo a norma aqui, se eu calculo a norma desse vetor, a norma de t é igual, bem, a norma de beta' de t sobre a norma de beta' de t. Quando você entende que isso aqui é uma constante, é um número, se ele é positivo, ele sai da norma. Isso é uma das propriedades da norma. A norma, se você tem o U, a norma de lambda U, é igual a lambda, o módulo de lambda, porque é um número, norma do U, tá? Eu disse isso lá quando estava falando de norma de vetor. Então isso aqui já é positivo, porque norma é sempre positivo, maior ou igual a zero. Então é isso sobre a norma do beta, vezes a norma do beta. Isso aqui claramente dá 1. Então esse é um vetor unitário. Por que eu tomo ele unitário? Porque como ele é unitário, quando eu olhar para as variações dele em relação à curva, a única coisa que eu vou estar observando é o quanto que a direção varia. É como se eu normalizasse ele para tirar esse problema de que quando eu estou andando pela curva a velocidade pode estar aumentando ou diminuindo. Como eu compensei pelo tamanho, independente de onde a velocidade é grande, onde a velocidade é pequena, esse vetor tem sempre norma igual a 1. Então, quando eu estudo a variação dele, a única coisa que eu consigo, a única informação que eu tenho é o quanto que a direção variou. Porque ele agora é 1, então eu não vou ter mais o problema do próprio módulo estar variando. E aí a curvatura, para a gente a curvatura é definida como a norma de t' de t, eu posso, bem, é um vetor novo, eu posso derivar ele, sobre a norma do alfa' de t. Isso aqui acontece porque, bem, tem umas mudanças de variáveis que tem que ser feito aqui, um pouquinho de regra da cadeia, que a gente só vai conseguir entender de fato lá na frente, então por enquanto a gente vai trabalhar com a fórmula, tá? É a norma de t' de t sobre a norma do alfa de t. No nosso caso é beta, tá? Podem acreditar que isso é verdade, daqui umas 2 semanas eu consigo usar isso aqui como exemplo de regra da cadeia. Porque na verdade eu tenho que derivar em relação ao t, mas aí tem umas continhas que entram um pouquinho complicadas que a regra da cadeia permite a gente chegar até aqui. Então por enquanto vocês vão ter que acreditar, eu justifico mais para frente. E aí então vamos calcular o da circunferência. Da circunferência vai ficar, bem, quem que é o t' aqui? Primeiro o t, né? Vamos encontrar quem que é o t. O t é o beta' de t sobre a norma do beta' de t. Bem, o beta' de t derivando, deixa eu reescrever aqui para quem está no chat, o beta de t é r cosseno t, r seno de t. Ficou nada pedagógico esse negócio desse jeito aqui, né? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Tem um tempinho ainda. Então vamos lá. O beta de t é r cosseno t e r seno de t.
Então, quando eu calculo o beta' de t, eu obtenho menos r seno de t, r cosseno de t. Quando eu calculo a norma do beta' de t, eu obtenho a norma. Direto, quem que é a norma desse vetor? Não vou nem fazer a conta. Isso aqui é para ser fácil, tá? Quem que é a norma desse vetor? 1 não. Nesse caso não, né? Porque tem um R. R, tá? Bem, a norma é elevar esse ao quadrado, somar e tirar a raiz. Seno com cosseno de fato vai dar 1, mas nesse caso fica o R, tá? A norma dele é R. Então, o vetor tangente unitário dessa curva é o vetor que é dado por 1 sobre R, que multiplica beta' de t. Então, quando você faz isso, você vai ficar com menos o seno de t e cosseno de t. Aí, a curvatura fica. Bem, a curvatura... Ah, tá. Ainda tem mais um passo para calcular, né? Deixa eu replicar a fórmula da curvatura. A curvatura é a norma do t' de t sobre a norma do alfa' de t. E aí, calma, quem já está pensando na curva de lá, aquela curva ela é de 3, ela é uma curva do R3, então existe uma forma específica para ela vindo do produto vetorial. Mas só serve, obviamente, no R3, porque só lá existe produto vetorial. Mas eu estou fazendo o caso geral primeiro. Essa fórmula aqui vale para curvas no Rn qualquer, R2, R4, R5 e por aí vai. É sempre essa. Bem, como essa é a curva, eu ainda preciso calcular quem que é o t'. E aqui não é alfa, é beta. Então, o t' de t, é só eu derivar essa daqui de cima, tá? Deriva o seno da cosseno, mas já tem o menos, então fica menos cosseno de t, menos seno de t. Então ele dá isso, daqui eu já posso tirar quem que é o módulo dele. Agora sim, Lucas, né? Errei, Lucas não, Caio. Caio já respondeu essa daqui é 1. Eu sou ruim de lembrar nomes, mas alguns eu acabo aprendendo no decorrer do curso. Então a norma aqui é 1. Esse daqui eu já até calculei, é R, então nem preciso do outro quadro. K de t é 1 sobre R. Ou seja, é uma curvatura que é positiva. Então, aquela ideia, aquela brincadeira, não é brincadeira, tá? A Terra realmente é redonda, mas aquilo que eu falo lá no vídeo significa o seguinte: quanto maior uma circunferência, menor sua curvatura. Significa que se você está sobre a Terra, que tem um raio que é 3.600 km, se não me engano, né? Alguma coisa desse tipo, então mais de 3 milhões de metros, você vai ter uma curvatura muito pequena. É realmente isso, de você olhar e não consegue ver que está curvando, porque ela é muito pequena. Em compensação, uma bola de basquete, que o raio dela é menor do que 1 metro, sei lá, tem uns 20 centímetros de raio apenas, você observa que o raio ele é menor do que 1, o que significa que essa curvatura fica maior do que 1. Então é uma coisa que de longe você vai ver, não, realmente está curvando, mas é mais difícil de ver no caso de curvas, circunferências de raios grandes. E uma observação é que as únicas curvas do plano que tem curvatura constante é a reta, que a curvatura é 0, e a circunferência. Para quem gosta de pensar um pouquinho assim nas implicações matemáticas, é como se a reta fosse uma circunferência quando o raio vai para o infinito. Conseguem perceber isso? A circunferência, bem, essa ideia de ser plano ou não, você observa o seguinte: se esse raio vai crescendo, isso aqui vai diminuindo, né? Como eu disse, o da Terra é grande, isso aqui já fica bem pequeno. Se você manda esse raio crescer indefinidamente, em algum momento a curvatura vai indo para 0.
Então a reta é como se fosse uma circunferência que tem um raio infinito. É só uma curiosidade. Tá bem, vamos... Assim você calcula no caso de curvas do R2. E no caso do R3? No caso do R3 tem uma fórmula bem mais simples, tá? Se você agora considera uma alfa que vai de qualquer subconjunto aqui do R no R3, você consegue calcular a curvatura mais facilmente fazendo apenas o módulo de alfa' de t, produto vetorial com alfa duas linhas de t, sobre o módulo de alfa' de t ao cubo. É isso que eu coloquei lá no vídeo, né? Eu vou só conferir aqui. Precisa conversar. Não, mas não, tá correto. É isso aqui mesmo. É porque às vezes eu troco a ordem, mas é essa aqui mesmo. Tá bem. E aí, essa daqui é que você usa para a lista. Agora sim pode compartilhar aqui. Aqui tá pedindo para mostrar, questão 5, tá? Mostrar que a curvatura da hélice é constante igual a quadrado mais 1. Observa que o A na hélice, se você observar aqui no começo, o A está fazendo o papel do raio da hélice, tá? O que eu chamei de R ali para circunferência, então significa que é aquela mola em torno do eixo Z, só que não é uma mola que tem raio 1, ela é uma mola que tem raio A, tá? E aí no caso do R3, também é possível mostrar que as curvas de curvatura constante do R3, ou é a circunferência e a reta, que você também pode vê-las no R3, mas a única curva do R3 que não é plana e tem curvatura constante é essa daí, tá? É a hélice. E é constante igual a quadrado mais 1. Como é que você calcula? Bem, eu não vou fazer a da lista, mas eu vou voltar lá para o nosso exemplo. Vamos pegar a nossa alfa de t igual a t quadrado e t cubo, e vamos calcular a curvatura em um ponto. Como lá é constante, não vai fazer diferença qual o t que você vai tomar, mas aqui eu tenho que escolher um t, porque, como eu disse, essa não vai ser constante. Então, você pode primeiro calcular quem são as derivadas. Você pega lá o alfa' de t é 1, 2t e 3t quadrado. Essa fórmula aqui, pessoal, está nas notas dos professores e ela também está no livro texto de vocês, tá? Então, só ir lá que vocês verificam. E no vídeo que eu apresentei para vocês na aula passada, ela também aparece lá. O alfa duas linhas de t fica igual... Não tem pergunta ali. Bem, duas linhas, tá? Deriva o 1 dá 0. Deriva 2t dá 2, deriva 3t quadrado vai ficar 6t. Tá bem? E aí... Bem, eu vou escolher um ponto, vou escolher um simplesinho aqui para a gente ganhar tempo, escolhe t igual a 1. Então, em t igual a 1 vai ficar alfa' de t igual a 1, 2 e 3. Alfa' de 1, perdão. A alfa duas linhas de 1 vai dar 0, 2 e 6. Então, esses são os vetores alfa' e alfa duas linhas. Tenho que calcular o produto vetorial deles. Bem, esse produto vetorial, vou fazer no outro quadro. A minha letra é muito grande. Vamos passar para esse quadro aqui as informações que a gente precisa em relação à curva que eu estou tomando. A curva que eu escolhi foi a t quadrado, t ao cubo. O ponto que eu escolhi foi o t igual a 1. Eu quero calcular a curvatura, ou seja, quero calcular quem que é a curvatura dessa curva em t igual a 1, quem que é k de 1. Vou usar aquela fórmula que só serve para curvas do R3, tá? Bem, eu já calculei quem que é o alfa' de 1. Já tinha calculado antes, né? 1, 2 e 3.
Já tinha calculei quem que é o alfa, duas linhas de 1, que é o 0, 2 e 6. E aí, bem, eu preciso de quem que é alfa 1, alfa linha de 1, vetorial com alfa duas linhas de 1. Isso é igual, pode usar aquela formulazinha do determinante, que é um pouco mais fácil de lembrar. Você coloca I, J e K. Tem que ler, é importante a ordem, tá? Para calcular o produto vetorial. Mas aqui, se você trocar a ordem, no final tem um módulo que aparece na curvatura que vai corrigir o sinal, tá bem? Mas eu vou fazer aqui na ordem certinha, 1, 2, 3, 0, 2 e 6. Já vou dar na forma vetorial, tá? Tudo que multiplica o I vai para a primeira coordenada. Então, 2 vezes 6, menos 2 vezes 6, menos 2 vezes 3. Então, 12 menos 6, 6. Tá. Na coordenada J vai aparecer 3 e 0 positivo, dá 0. Negativo aparece 1 e 6, então menos 6. E no K, positivo aparece 1 vezes 2 e negativo aparece 0 e 2. Então vou deixar só o 2. Bem, se você não conseguiu acompanhar com o determinante aqui, abre esse determinante na hora que você estiver estudando e você vai ver que dá isso aí, tá? Ok, então esse é o vetor. E aí a gente já tem tudo que precisa, né? Porque a curvatura, ela é igual à norma do vetorial. No caso, no 1, né? Eu já quero calcular no 1. 1. Sobre a norma do tangente ao cubo. A norma desse, calculando rápido, 6 ao quadrado, 36, 36 mais 36, 72, 72 mais 4, 76, raiz quadrada de 76, sobre o, aqui também é 1, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, vai dar 15, né? Tirar a raiz quadrada, então fica a raiz quadrada de 15 elevado ao cubo. Não precisa terminar a conta não, tá? É só um exemplo, mas mesmo quando vocês estiverem resolvendo, se aparecer umas raízes dessas daí, não precisa resolver não. Conseguiram entender? O paralelo para a lista é o mesmo, tá? Tem que fazer as contas, tem que fazer o vetorial, tem que fazer isso daí. Pessoal do Zoom, conseguiu entender? É 10 para todo mundo na lista hoje. Alguma dúvida, pessoal do Zoom? Tudo certo? Pessoal, é isso. Bem, em geral, essa última aula do ciclo vai ser uma aula de exercício, eu vou tirar dúvidas. Hoje, como ainda tinha a lista, eu quis usar um pouquinho, mas nas outras a gente vai fazer exercícios semelhantes. Eu trago alguns exemplos, escolho exemplos do livro. Escolha exercícios que estavam lá no estudo dirigido, que eu vi que vocês erraram muito. Vai ser aquele apanhado assim de questões para a gente fechar um conteúdo antes de começar o outro. Segunda-feira a gente começa a falar de funções de várias variáveis. Eu vou falar do domínio, da imagem, do contradomínio. Vou falar de limite de várias variáveis, de continuidade, derivadas parciais. Então tem muita coisa boa aí pela frente. Bom final, bem, terminem a lista, bom final de semana a todos e até segunda-feira. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto, eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos, acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!